Desemprego cai a 8% no segundo trimestre do ano e registra o menor patamar para o período, desde 2014. Inflação do aluguel registra queda e renova recorde de deflação em 12 meses. E você vai ver também. Polícia Federal investiga servidores da Caixa pelo desvio de 2,5 milhões de reais. Após governo anunciar extradição, STF decide manter preso no Brasil suposto espião russo. Tufão Doksuri chega ao sudeste da China depois de ter causado estragos nas Filipinas. E ainda, vacina contra câncer de pele mais letal entra na última fase de teste. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Como sempre, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Mais uma semana chega ao fim e estamos aqui, vitoriosos. Pois é, sextou, não é? Verdade. Boa tarde para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. E olha só, começa com uma boa notícia, né? A taxa de desemprego caiu no segundo trimestre e atinge 8 milhões e 600 mil. Segundo o IBGE, esse é o menor percentual para o período em 9 anos. O desemprego no Brasil manteve a recente trajetória de queda e atingiu 8% da população no segundo trimestre deste ano. São 785 mil pessoas a menos no contingente de desocupados, comparado com o último trimestre do ano passado. O levantamento feito pelo IBGE revelou que esse é o menor patamar para o período desde 2014, quando a taxa era de 6,9%. Apesar da baixa, o percentual de desocupados em território nacional ainda equivale a 8 milhões e 600 mil pessoas ainda fora da força de trabalho. O número corresponde a uma queda de 8,3% no volume de desempregados em relação ao trimestre encerrado em março e de 14,2% se comparado ao mesmo período do ano passado. Já o volume de pessoas ocupadas foi de 98 milhões e 900 mil, um aumento de 1,1% na comparação trimestral e de 0,7% na anual. O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado chegou a 36 milhões e 800 mil, número que corresponde a um aumento de quase 1 milhão de novos trabalhadores formais na comparação anual. Já a taxa de informalidade foi de 39,2% no segundo trimestre deste ano. No mesmo período do ano passado, o emprego sem carteira assinada tinha taxa de 40%. Na categoria dos trabalhadores por conta própria, formada por 25 milhões e 200 mil pessoas, foi registrada uma redução de 491 mil pessoas em relação ao mesmo período do ano passado. Bom, sem dúvida, essa informação sobre a queda no desemprego é de fato muito animadora, já que esse é um problema crônico no país e que afeta muitos chefes de família. Mas a questão é: quem está conseguindo espaço no mercado de trabalho, não é, Kleber? Essa é a pergunta. Pois é, são os trabalhadores com mais qualificação ou então aqueles que têm menor grau de estudo? Ou ainda um terceiro grupo que vem, aliás, crescendo cada vez mais, que são os autônomos. O maior exemplo, é bom a gente lembrar, são os motoristas de aplicativo. Nós consultamos o analista socioeconômico do IBGE, Jefferson Mariano. Vamos ouvir o que ele tem a dizer, Dani? Vamos. Os resultados apresentados no trimestre encerrado agora em junho sinalizam uma queda na taxa do desemprego, né? O resultado dele é positivo, tanto na comparação com o trimestre anterior, como em relação ao mesmo trimestre do ano passado, né? Então, houve um aumento expressivo na contratação de trabalhadores com carteira assinada e também na contratação de trabalhadores sem carteira assinada, né? Em termos de setores de atividade econômica, na comparação trimestral, né, com relação ao trimestre anterior, o destaque positivo era para as contratações no setor público. Então, talvez pode ser um reflexo do aumento aí de concursos públicos, né? Na comparação anual, chama atenção o setor de transportes. Esse foi o setor que apresentou a maior taxa de contratações no período.
Por fim, é importante também destacar o aumento na remuneração dos trabalhadores. Nós percebemos, quando nós realizamos a comparação anual, que houve um aumento no salário médio dos trabalhadores em praticamente todos os setores de atividade econômica. E agora a gente fala sobre a inflação do aluguel, que mantém trajetória de queda, e os contratos que vencem em agosto, então, não vão ter aumento. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM está no menor patamar em 33 anos. Os contratos de aluguel atrelados ao Índice Geral de Preços Mercado, com vencimento no mês de agosto, não vão ter alta neste ano. Isso porque, em julho, mais uma vez o indicador seguiu negativo pelo quarto mês seguido. Somente no mês de julho, a inflação do aluguel recuou 0,72%. O resultado representou uma desaceleração na queda em comparação com o índice negativo, apurado em junho. O índice acumula taxa negativa de 5,15% no ano. E no mesmo mês do ano passado, o índice havia subido 0,21% e acumulava alta de 10,08% em 12 meses. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o indicador responsável pelo reajuste da maioria das locações no Brasil acumula queda de 7,72% nos últimos 12 meses, finalizados em julho. Esse é o menor patamar da história do índice, apurado desde maio de 1990. O percentual conferido em julho normalmente é repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. Mas como o indicador ficou negativo, a maior parte dos contratos deve manter o valor pago atualmente. A sequência de 4 baixas seguidas no IGPM acumulado não acontecia na economia nacional desde fevereiro de 2018, quando a taxa ficou negativa por 10 meses. E a gente muda de assunto agora para falar que a Polícia Federal investiga servidores da Caixa Econômica Federal por uma suposta fraude. São cumpridos mandados no Distrito Federal e mais 3 estados. 3 pessoas foram presas. A Polícia Federal realiza uma operação contra um grupo suspeito de desviar cerca de R$2,5 milhões da Caixa Econômica Federal por meio de fraudes bancárias eletrônicas. Segundo a PF, funcionários da Caixa Econômica Federal estariam envolvidos no esquema. Foram identificados 842 registros de ocorrências ilícitas, denunciadas por clientes junto ao banco. Os agentes cumprem 30 mandados de busca e apreensão, sendo 18 em cidades do estado do Pará, 9 no entorno de Brasília e 2 no Maranhão, além de 1 em São Paulo. A Polícia Federal informou que as supostas fraudes que suscitariam a chamada Operação Usuário Bloqueado foram cometidas entre janeiro de 2021 e março de 2022, com a participação de pelo menos 5 funcionários do Banco Estatal, já afastados preventivamente de suas funções. As 3 pessoas foram presas por porte ilegal de armas de fogo e drogas. Os policiais federais também apreenderam mais de 30 mil em dinheiro e 5 carros. Com autorização judicial, bens e valores associados aos investigados foram bloqueados. Em nota, a Caixa informou que as ações suspeitas foram identificadas graças ao monitoramento de segurança do banco, que acionou a Polícia Federal para que apurasse os fatos. Os suspeitos são investigados por organização criminosa, furto qualificado, mediante a fraude em ambiente cibernético, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, foi condenado e perdeu os direitos políticos por 12 anos. Ele e outros 6 réus foram investigados por esquema de pagamento de propina em contrato da educação. Mas ainda cabe recurso. O juiz titular da 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Daniel Eduardo Branco Carnacchione, condenou o ex-governador José Roberto Arruda ao pagamento de uma multa de R$10 milhões, em valores atualizados por improbidade administrativa. A sentença foi expedida em uma das ações judiciais decorrentes da Operação Caixa de Pandora, que levou Arruda à prisão e revelou o maior esquema de corrupção da capital do país. Arruda e outros 6 réus foram condenados por um esquema de pagamento de propina de pelo menos R$1,5 milhão em 2009, envolvendo contratos de informática da Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a empresa Infoeducacional. Ainda cabe recurso contra a sentença.
O ex-governador do Distrito Federal deve pagar em reparação de dano o total de 9 milhões de reais já corrigidos. E cada um dos condenados deve arcar com 1.200.000. Se a sentença for mantida, a soma da reparação do dano e da multa aplicada à Arruda deve superar os 10 milhões de reais. A sentença condena a Arruda à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 12 anos. O ex-governador já havia recebido essa sanção em outro processo da Caixa de Pandora, que o impediu de concorrer nas eleições de 2022. O juiz também proibiu a Arruda de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais pelo período de 10 anos. E o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, apontou movimentações financeiras incompatíveis com o patrimônio nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid. Os dados foram enviados à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga os atos de 8 de janeiro. No relatório elaborado pelo COAF, a pedido da Polícia Federal, consta que o tenente-coronel Mauro Cid movimentou R$ 3.200.000 entre junho do ano passado e janeiro deste ano. E do total movimentado, R$ 1.800.000 foram por operações de créditos e R$ 1.400.000 por débitos. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que fiscaliza movimentações suspeitas de irregularidades, avaliou a movimentação como incompatível com o patrimônio de Mauro Cid. Como militar, Cid recebe por mês R$ 17.000 após todos os descontos. Na época, o salário chegava a dobrar por conta de gratificações e outras verbas. O COAF identificou ainda algumas remessas de dinheiro para o exterior. Em janeiro, período em que Mauro Cid acompanhou o ex-presidente Jair Bolsonaro em viagem fora do Brasil, foram registradas transferências que somam R$ 367.000 a uma conta nos Estados Unidos. A defesa dele alegou que todas as movimentações financeiras, inclusive referentes às transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal. Mauro Cid foi preso em maio, em operação da Polícia Federal que investiga a adulteração nos cartões de vacina de Jair Bolsonaro e pessoas próximas. E veja a seguir, tufão Doksuri chega no sudeste da China depois de ter causado estragos nas Filipinas. E ainda, vacina contra câncer de pele mais letal entra na última fase de testes. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques desta sexta-feira para você. Olha só essa história, um suposto espião russo que está preso no Brasil tem causado bastante polêmica. Ele é acusado de tentar se infiltrar no Tribunal Penal Internacional em Haia. Sergei Vladimirovich Cherkasov vivia nos Estados Unidos e dizia ser brasileiro. Ele usava uma identidade falsa com o nome de Victor Miller. Lá ele fez graduação na renomada Universidade Johns Hopkins e só foi descoberto quando se inscreveu para um estágio no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. As autoridades holandesas o enviaram para o Brasil, onde foi preso com o passaporte falso. Inicialmente, a intenção do governo brasileiro era extraditar o espião para a Rússia, mas uma decisão do ministro Edson Fachin determinou que ele continue preso até o desfecho do caso e em regime fechado. Isso porque existe a preocupação de que uma operação seja realizada para resgatá-lo. E o tufão Doksuri atingiu nesta sexta-feira o sudeste da China com chuvas torrenciais e ventos fortes. O fenômeno deixou vários mortos e também desaparecidos nas Filipinas. Ventos de até 175 km por hora foram registrados quando o fenômeno tocou a costa na província de Fujian às 10 da manhã pelo horário local, 23 horas de quinta em Brasília. O Observatório Meteorológico Nacional disparou o alerta vermelho diante de um potencial perigo para os habitantes e de destruição de casas e outras infraestruturas. A agência estatal de notícias Xinhua
informou que mais de 416 mil pessoas em Fujian foram levadas para locais seguros. Escolas, fábricas e comércios foram fechados. Os serviços meteorológicos garantem que o tufão Doksuri vai continuar sua trajetória mais ao norte no sábado e diminuirá sua intensidade. O fenômeno deixou vários mortos e desaparecidos em sua passagem pelas Filipinas. O Doksuri atingiu o arquipélago na quarta-feira, onde o balanço de mortes subiu para 13, além de 21 desaparecidos. E as boias colocadas pelo estado do Texas, no Rio Bravo, que fica na fronteira com o México, para deter a passagem de imigrantes, foram declaradas ilegais pelo embaixador dos Estados Unidos no México, Ken Salazar. As boias são usadas para deter a passagem de imigrantes na região. O que o governador do Texas fez é ilegal e nós não concordamos. Estamos em acordo. O governador republicano Greg Abbott ordenou no início de julho a instalação de uma corrente de boias no rio fronteiriço, chamado de Grande pelos americanos. Ele também mandou colocar barreiras de arame farpado na margem em uma área por onde passam imigrantes provenientes do México. Em entrevista coletiva, o embaixador lembrou que, na segunda-feira, o Departamento de Justiça entrou com uma ação civil pública para impedir a instalação de barreiras adicionais e a remoção das existentes. Se me parece que o que está fazendo Texas é ilegal. Creio que o que o Texas está fazendo é ilegal, mas também uma forma de tornar o fenômeno da migração uma questão política e não um fenômeno humanitário e econômico. Um fenômeno de política e não um fenômeno humanitário, econômico. Salazar destacou que, mais do que colocar barreiras contra a migração, é preciso atacar suas causas e construir uma política que permita um fluxo legal, seguro e ordenado de pessoas. Na terça-feira, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador disse que as boias eram uma provocação e que violavam a soberania do México. E eu trago agora uma notícia de esperança. Uma vacina contra o câncer de pele mais letal entrou na terceira e última fase de teste. O tratamento reduziu o risco de recorrência ou morte pela doença em 44% dos pacientes com melanoma. Segundo as farmacêuticas Moderna e MSD, o tratamento inclui uma nova vacina e um medicamento já utilizado contra a doença. Serão recrutadas aproximadamente 1.089 pessoas maiores de 18 anos em cerca de 25 países para os testes. As primeiras inscrições já começaram na Austrália. A pesquisa deve levar mais de um ano para ser concluída. A vacina experimental utiliza a tecnologia de RNA mensageiro, a mesma usada em alguns imunizantes contra a Covid, e será individualizada, produzida com base na sequência genética do tumor de cada paciente. A ideia de associar com a imunoterapia é estimular o sistema imunológico a atacar os tumores. Dados de um estudo intermediário em 157 pacientes indicaram que a combinação da vacina com a imunoterapia Keytruda reduziu o risco de recorrência ou morte em 44% em pacientes com melanoma, quando comparado com a utilização apenas de Keytruda. A Moderna e a MSD informaram que planejam expandir o programa para outros tipos de câncer, incluindo o de pulmão. Vamos falar de tecnologia agora. Será realizada na madrugada desta sexta-feira para o sábado, a partir das 00h, a segunda tentativa de lançamento ao espaço do Júpiter 3, o maior satélite de comunicações do mundo. Segundo a SpaceX, a primeira tentativa de lançamento do Júpiter 3 foi interrompida na última quinta-feira devido a uma violação dos critérios de suspensão. O satélite compactado tem aproximadamente o tamanho de um ônibus escolar. Quando estiver posicionado e aberto no espaço, terá o comprimento de um prédio de 10 andares com 14 painéis solares. Ele vai fornecer suporte para consumidores e empresas com internet Wi-Fi a bordo, conexão para celulares e implementações de mobilidade aeronáutica e marítima. O Júpiter 3 está pronto para a tecnologia 5G, conectando consumidores nas Américas. Ele ficará a mais de 35 mil quilômetros acima da Terra.
Com 500 GB por segundo, o Júpiter 3 terá mais capacidade de conexão do que os outros 2 satélites desta série juntos. O Júpiter 1, lançado em 2012, com 120 GB de capacidade, e o Júpiter 2, lançado em 2016, com 200 GB. E amanhã é dia de Copa do Mundo. A seleção brasileira feminina entra em campo bem cedinho, às 7 horas da manhã aqui no Brasil, para enfrentar a França pela segunda rodada do Grupo F, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Olha só, um jogo importante. Isso porque uma vitória garante a classificação das brasileiras para a próxima fase. E o otimismo, é claro, é grande, principalmente após o bom resultado, a vitória de goleada contra o Panamá na estreia. Vamos conferir, Dani? Vamos! O Brasil lidera o Grupo F na competição com 3 pontos. Na primeira rodada do Mundial, a seleção venceu o Panamá por 4-0. Já a França, quinta colocada no ranking mundial, não teve o começo esperado. Na partida contra a Jamaica, as europeias empataram por 0-0 na Nova Zelândia. Caso vença as francesas, o Brasil pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer a França e torcer para o Panamá não derrotar a Jamaica no outro jogo da rodada. Brasileiras e francesas já se enfrentaram 11 vezes em duelos oficiais e amistosos. As europeias venceram 6 vezes e conseguiram ainda 5 empates. O Mundial Feminino de 2023 é disputado na Austrália e na Nova Zelândia. E aí, tá otimista para amanhã, Dani? Olha, não estou muito otimista quanto você não, viu, Kleber? Meu palpite é 1-0 para a França. Realmente vai ser um jogo difícil, mas acho que o Brasil vence por 2-1. Vamos torcer, né, Dani? Vamos torcer. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.